A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Clima de comida. Olá, ouvinte! Eu sou a Gabriela Salles e está no ar mais uma edição do Universidade 93,7. Aqui comigo para apresentar o programa de hoje está a Júlia Carvalho. Bom dia, Gabi! Um ótimo dia para todos os ouvintes. Vamos começar que hoje o programa está com um gostinho especial. Uma simples receita de sopa que fica mais gostosa no frio e junto de toda a família. Um brigadeiro que insiste em não enrolar, mas ainda assim segue sendo o doce preferido. Uma cerveja perfeita para os dias de calor ou para um dia normal no atual cotidiano do brasileiro. Um café quentinho, ideal para acompanhar uma manhã chuvosa. Essas e outras histórias você confere agora no Clima de Comida, só no Universidade 93,7. Clima de comida. Com a chegada do inverno agora no Hemisfério Sul, nada como uma sopa para se esquentar no frio. E fica ainda melhor se der para aproveitar para reunir a família. Vamos conhecer o gostinho ainda mais especial que a sopa pode ter nessa crônica da Gabriela Caputo. O clima de São Paulo sempre respeita os sábados à noite em que minha avó marca de fazer caldo verde na casa dela. O famoso friozinho é o tempo ideal para a receita. A família nem é tão extensa, mas a mesa de 6 lugares é pequena demais para caber tanta gente falando ao mesmo tempo. As fofocas sobre parentes mais distantes acompanhadas de expressões de espanto ou de deboche. No centro da mesa está a estrela da noite, a panela fumegante com aquele cheiro característico da mistura de batata, couve, linguiça e sabe-se lá quais temperos mágicos que minha avó colocou. Cheirinho de comida de vó. Meu pai pede para passar o saco de pão. Com a boca meio franzida, resmunga que devia ter comprado mais. Aquela quantidade não vai dar para todo mundo. Meu tio fala para ele não esquentar. Qualquer coisa é só dar um pulinho na padaria. A resposta vem em um tom tranquilo de irmão mais velho. Ou porque meu tio é libriano, enquanto meu pai é taurino. Eu tinha falado que a estrela da mesa era a panela de comida, mas como boa neta puxa-saca, eu vou reformular. A verdadeira estrela da noite está do meu lado, na ponta da mesa, onde ela sempre senta. Dona Teresa, minha avó, tá dando risada. Minha avó é pisciana e se emociona com tudo. Sempre que ficamos um tempo sem se ver, ela chora na hora do encontro. Nesse dia, na mesa, com o caldo verde que ela começou a fazer com tanto carinho horas antes, ela não chora, mas pela sua expressão facial, sei que ela tá emocionada de ver todo mundo ali. Todo mundo navegando pela vida do jeito que dá, mas, na medida do possível, todo mundo bem e feliz. Olho pro prato, uma colherada pra dentro. Metade da couve fica pendurada pra fora da boca. Corro pra alcançar os guardanapos. Quando eu digo que queimei a língua, minha avó fala que eu devia ter assoprado, enquanto dá uns tapinhas na minha mão. Pra ser sincera, eu não lembro qual foi a última vez que vivi uma noite do caldo verde igual a essa. Muito menos sei quando vai ser a próxima. Esses dias meu pai trouxe caldo verde da padaria e tava horrível. O gosto de viver no Brasil na pandemia. Tentei pescar a couve do fundo do recipiente, mas não tinha quase nenhuma. Era basicamente um caldo bem gorduroso e bem salgado, com muita linguiça. Até o pão tava meio sem graça. Gosto de vazio, sabe? No último ano, a frase preferida da minha avó virou "Amanhã será melhor". Sempre escuto isso no telefone, depois que a gente passa alguns minutos falando sobre a pandemia, sobre saudades e sobre a expectativa de aglomerar todo mundo em volta de uma mesa de novo. A frase da minha avó me conforta quase como pegar uma fatia daquele pão fresquinho e molhar na sopa esverdeada no prato. Saudades dos dias frios na mesa da casa da avó, do cheiro de caldo verde, do ruído familiar de louças e talheres se batendo. Dos diferentes núcleos de conversa ao redor da mesa, da risada da minha avó e da cachorra pedindo comida. Da sopa que, quando bate e esquenta, faz com que a gente tire os casacos e eles fiquem se acumulando no encosto das cadeiras. Vai demorar, mas cada novo dia é um dia mais perto da reunião. E isso tem que servir de alguma coisa. A minha crônica é sobre um prato que minha família sempre se reunia para comer, que é o caldo verde, feito pela minha avó. E
A crônica tem como inspiração esses momentos mesmo, que não acontecem há mais de um ano por conta do isolamento social em decorrência da pandemia. Então, é uma lembrança, uma forma de celebrar esses momentos em família, em que a gente podia comer aquela comida muito boa, afinal não tem nada como comida de vó. Inclusive, eu consegui incluir na minha crônica um trechinho da minha avó, lendo uma frase que ela mesma fala pra gente. E eu acho que essa frase da minha avó pode servir de inspiração, de acalento para os nossos corações, nada como uma boa palavra de vó para acalmar a gente. É sobre como o dia de hoje está difícil, mas o de amanhã vai ser um pouco menos difícil e em algum momento a gente vai poder se reunir todo mundo junto de novo e comer essa receita tão boa. Com essa história, bateu até uma vontade de tomar um caldo verde. É verdade. Mas nesse friozinho, o que eu mais gosto de fazer é tomar um café bem quente no fim da tarde. E acho que não sou só eu que tenho esse prazer. Para os amantes de café, nada melhor do que pegar uma xícara para acompanhar a próxima crônica da Karina Tarasiuk. Domingos frios e chuvosos são a desculpa perfeita para um café quentinho acompanhado de um bom livro. Dias assim são uma desculpa que eu crio para mim mesma de que essa manhã será inteiramente dedicada à contemplação da vida, do tempo. Não sei exatamente do que. Eu me levanto da cama, pego meu Kindle, coloco um casaco e vou para a cozinha. Enquanto esquento a água para o café, já inicio a leitura. O livro que comecei ontem à noite está bem legal, me cativou. Só parei de ler porque estava com sono. Ainda faltam umas 200 páginas, mas eu acho que consigo terminar hoje. É só eu ignorar todos os meus compromissos e adiá-los para segunda. Eu sempre faço isso mesmo? Escuto o barulho da chaleira. A água já está fervendo. Coloco a água no filtro do café e sinto um aroma. Depois de toda a água passar pelo filtro, sirvo um pouco na minha xícara azul, que uso exclusivamente para essa bebida. Acho que um chocolate não seria uma má ideia. Procuro no fundo do armário e vejo que ainda está lá o chocolate 70% que eu deixei escondido. Pego um quadradinho e coloco no pires. Agora sim a minha manhã está completa. Eu me sento e continuo a leitura, enquanto tomo os primeiros goles do café. Eu não sou tão apreciadora de café a ponto de dizer qual é a textura, o aroma, quão encorpado ele está, mas sei que está bom. Ainda está escuro, mas eu não acendo a luz. Eu gosto dessa atmosfera reflexiva e triste também, que manhãs cinzentas trazem. Escuto o barulho da chuva. É o barulho que geralmente me faz ficar na cama até mais tarde, mas também foi o barulho que me acordou hoje. É aconchegante. Eu me sinto confortável, em paz. Eu me desligo do mundo. Não consigo pensar nos milhares de problemas que a gente está vivendo, que eu estou vivendo. É engraçado que, ao mesmo tempo que me sinto vazia, também consigo me sentir cheia agora. Cheia de mim mesma? Eu não sei. Mas sei que esse momento sozinha me faz perceber o quanto eu gosto da minha própria companhia. Desde que acompanhada por um livro. E por um café também. A xícara já está vazia. Sirvo mais café. O pedaço de chocolate derreteu porque estava perto da xícara. Mas tudo bem, eu vou comer mesmo assim. Percebo que eu li umas 5 páginas do livro, mas não absorvi nada. Às vezes isso acontece. Às vezes os meus pensamentos falam mais alto. Volto essas 5 páginas para ler tudo de novo. Olho pela janela e vejo a chuva caindo. A janela está levemente aberta e um vento vem na minha direção. Está frio, e isso deixa o café mais gostoso. Há quanto tempo eu estou aqui? Faz quanto tempo que eu acordei? Não importa, eu sou presa demais ao tempo. Tudo na minha vida é controlado pelo relógio. E às vezes é bom não ver o tempo passar, esquecer que o tempo existe. Eu poderia ficar a minha vida toda assim, tomando café com esse barulho de chuva e esse livro que me leva a outro mundo.
No próximo bloco, a gente vai falar sobre os doces e como eles são capazes de mudar o nosso humor. Clima de comida. Você está ouvindo Universidade 93,7. No programa de hoje, nosso assunto é comida. Nesse bloco, falaremos sobre doces e como a gente constrói uma relação afetiva com algum deles. Afinal, quem não adora fazer um brigadeiro quando o humor não está dos melhores? Mesmo quando ele não enrola, tudo acaba dando certo, como na história da Vanessa Evelyn. Eu gosto muito de doces, muito mesmo. Meus amigos de infância chegaram a me apelidar de formiguinha, embora parte do apelido venha da minha baixa estatura. Mas isso não vem ao caso. A questão é, eu sou capaz de comer uma panela de brigadeiro sozinho, sem enjoar e nem precisar de água. Eu não sei de onde veio essa paixão toda, mas brigadeiro me faz feliz. E principalmente um brigadeiro de colher. Se o dia estiver frio, como fica completo. Colocar a colher com doce ainda quente na boca esquenta o coração. Acho que por isso, ao longo do tempo, eu abandonei a modalidade dessa delícia enroladinha. Quem diria que depois de anos eu iria me arrepender? Sabe aquilo que eu disse sobre comer brigadeiro me deixar feliz? Pois bem, no último ano me deixou um pouco frustrada, na verdade. Tudo começou no aniversário do meu pai. Compramos bolo, enchemos a casa de balões, enrolei os docinhos e estava tudo certo, até a hora de montar a mesa. A cada docinho que eu colocava, eles pareciam se recusar a estar ali. E o que antes era uma bolinha, agora tinha um design da forminha que o abrigava. Eu não aceitei a derrota. Com certeza a culpa era do clima. Com os 25 graus que fazia naquele 17 de junho, nenhum brigadeiro sobreviveria mesmo. Mesmo a Vanessa, que há 5 anos levava brigadeiro para a escola em pleno verão e eles nunca derreteram. O próximo episódio aconteceu no meu próprio aniversário, e dessa vez foi mais constrangedor. A garota que nunca havia pesquisado uma receita de brigadeiro teve que recorrer ao Google para ter certeza que o erro não estava na sua preparação. Falei novamente. Brigadeiros derretidos espalhados por toda a mesa. A cada brigadeiro mole que eu pegava, parecia derreter junto à vontade de consumi-los. Culpei o imenso calor de 22 graus que fazia naquela noite e me obrigava a vestir um cropped de manga longa. Dessa vez eu realmente fiquei chateada. No meu próprio aniversário, esse doce que me fazia tão feliz não deveria ter me frustrado. Eu já estava decidida a comer brigadeiro na panela pro resto da vida. Até porque, por mais chateada que eu estivesse com o doce, não conseguiria viver sem. Até que meu namorado teve a ideia de fazer surpresa de uva. Aquele brigadeiro branco com uma uva dentro, sabe? Topei na mesma hora. Não poderia dar errado, uma vez que a própria fruta daria formato ao doce. Fizemos uma grande preparação. O trajeto dentro do carro até o mercado nunca foi tão cheio de ansiedade. Lavar as uvas nunca demorou tanto, e a geladeira que abrigava a massa ainda sem forma parecia nem estar ligada. E foi ao tentar enrolar a primeira uva no brigadeiro que, o que não podia dar errado, deu. A massa estava mole. Mas não estava mole igual as anteriores. Estava mole ao ponto de sambar na minha mão, como se estivesse em um desfile de carnaval. Chamei meu namorado. A tentativa dele não foi mais bem sucedida que a minha. Mais samba e nenhuma uva envolta pela massa branca. E o pior, dessa vez eu não podia mentir pra mim mesma e culpar o clima. Os 13 graus que insistiam em deixar meu pé gelado, mesmo embaixo da coberta, não me deixariam mentir. Rimos. Não havia outra coisa a se fazer. Espalhamos as uvas pelo prato e o doce virou uma espécie de fondue. Ligamos a TV e começamos uma série nova. Enrolados no cobertor e saboreando aquela doce massa branca que encontrava o azedinho da uva verde. Talvez eu tenha nascido para consumir brigadeiro na praticidade e conforto de uma panela recém-saída do fogão. Mas a realidade é, até mesmo quando o brigadeiro me deixa triste, ele me faz feliz. E algumas coisas são assim, mesmo quando dão errado, dão certo. E brigadeiro é uma delas. Bom, essa é uma história realmente verdadeira, assim, tudo que contém nela realmente aconteceu. E a motivação veio justamente do fato de eu gostar muito de brigadeiro, e quando eu percebi que eu tinha desaprendido a fazer ele da forma tradicional, enroladinho, eu fiquei muito frustrada. E ainda mais por ter sido em ocasiões tão especiais. E eu lembro de realmente culpar o clima
Mesmo sabendo que tava uma temperatura ok, que não era uma temperatura suficiente pra derreter o brigadeiro, eu insisti, falei, não, só pode ser isso. Como que eu desaprendi a fazer brigadeiro, sabe? Até que chegou no último episódio, que é o episódio junto com meu namorado, e realmente aquilo ali não tinha como ocupar o clima, tava muito frio no dia. E não tinha como falar que foi isso que fez o brigadeiro derreter. Mas foi isso, essa foi a motivação, por eu sempre gostar muito de brigadeiro, perceber que eu não sabia mais fazer ele do jeito tradicional, realmente me frustrou bastante. Mas a gente tira uma lição positiva, tem uma liçãozinha de moral ali no final, e eu acho que a gente tem que levar as coisas assim, de forma leve, sabe? E já que o assunto é doce, aproveitamos para lembrar daquela ocasião em que está liberado abusar do açúcar. Estamos falando do aniversário. A Júlia Carvalho conta sobre uma sobremesa que, com ingredientes um tanto fora de época, conquistou um lugar especial em suas comemorações de aniversário. A verdade é que eu não sei bem dizer qual foi a primeira vez que eu comi morango. Nossa relação é antiga, mas no fundo a gente não tem muito em comum. Eles florescem em temperaturas amenas, na primavera. Eu nasci em plena segunda-feira de carnaval, em um verão tão quente que com certeza desencorajou a vinda de muitos morangos. Eles são sensíveis. Eu tenho dificuldade para lembrar a última vez que eu chorei com um filme. Apesar das nossas diferenças, também é verdade que o morango é o protagonista de um dos meus doces favoritos, a torta de morango. Com ela, a situação foi diferente. Nosso primeiro encontro inesquecível teve data marcada, dia 26 de fevereiro de 2002. Exatamente um ano depois daquela quente segunda-feira de carnaval, também conhecido como o dia do meu aniversário de 1 ano. Nossa relação começou de maneira despretensiosa. Meu pai achou que seria uma boa ideia comprar algum doce para celebrar em casa meu primeiro ano de vida. O caminho natural talvez fosse escolher um bolo, o item mais tradicional das festas de aniversário. Mas, por alguma razão, no meu dia, não foi. E que bom que não. Convenhamos que a torta de morango é um doce bem mais interessante do que o bolo de aniversário. Tem a massinha crocante, o creme geladinho que parece de sonho de padaria, aquela gelatina em cima que deixa o doce parecendo uma vitrine e o não menos importante morango para equilibrar o gosto de tudo. E da mesma maneira sutil que ela entrou na minha vida, ficou até hoje. Em todos os meus aniversários seguintes, ela esteve presente. Às vezes pequena, naqueles formatos individuais, outras tantas vezes do tamanho normal. Ela nunca foi muito amante das festas com muita gente. Com ela, o parabéns sempre foi em casa, só com os meus pais no próprio dia do meu aniversário. Mas quase sempre com tudo que um parabéns tem direito. Música, velas e corte de baixo para cima no primeiro pedaço. Esse último sempre com certa dificuldade. No meu aniversário de 15 anos, a gente achou que seria uma boa ideia colocar 15 velas na torta. Coitada. No meio do parabéns, as velas começaram a escorregar para o lado, quase colocando fogo na mesa. Nesse dia, não só o corte foi difícil, mas tirar as velas também. Comer torta de morango sempre me desperta boas memórias. Não que eu só coma no dia do meu aniversário. Ela aparece de vez em quando também na sobremesa do almoço de domingo ou numa sexta-feira de uma semana qualquer. Difícil dizer em que momento ela se tornou parte tão importante dessas memórias. Talvez tenha sido no momento em que meu pai escolheu a torta ao invés dos bolos na padaria, ou na mesma escolha feita em todos os anos seguintes. No fim, torta de morango para mim tem gosto de alegria, daquelas mais simples e genuínas. Tem gosto de casa e de família. Gosto de aniversário. Até estranho pensar que apesar do calor que normalmente faz no dia do meu aniversário, por alguma razão os morangos nunca faltaram. Talvez eles gostem de festa. Talvez se sintam felizes em fazer parte da torta de morango. E por mais que a gente não tenha lá tanto em comum, eles sempre aparecem como uma pessoa importante no dia do aniversário. Depois desse relato, bateu uma vontade de comer torta, bolo, aqueles docinhos de festa. Mas pensando bem, em fevereiro o que vai bem mesmo é tomar um sorvete. Tem razão, Gabi. A verdade é que sorvete sempre é uma boa opção. Mas aproveitar um sorvete com tranquilidade pode ser um desafio para quem mora em lugares quentes. Se você não está convencido disso, vai mudar de ideia com a crônica da Gabriela Salles. Eu não gosto de dizer que na Bahia faz sol o ano inteiro. Primeiro, porque não é verdade. Aqui chove. Mas depois, porque depende de qual parte da Bahia estamos falando. Eu sei que muitos não sabem, mas por aqui a gente tem muitos climas diferentes. Agora, se estamos falando de Salvador, eu sempre falo que realmente faz calor o ano inteiro. A parte do sol segue sendo mentira.
Se você tiver em dúvida, passa uma semana por aqui no final de abril ou então em junho. Mas mesmo que todo mundo finja que está frio aos 26 graus, a verdade é que sempre faz calor, mesmo com as chuvas. Às vezes, isso pode ser um pouco cansativo, mas em geral, é só sucesso. Tem o benefício de poder ir na praia tranquilamente para dar um mergulho no meio de agosto, lógico. Mas eu acho que a parte desse clima que mais combina com a minha personalidade é o fato de que sempre mesmo, é tempo de tomar sorvete. Em janeiro, em agosto, meio-dia ou meia-noite também. No meu caso, isso é algo que eu levo pra vida. Então, na verdade, não importa muito. Mesmo num frio de 0 graus, eu não vou desistir de tomar sorvete se tiver vontade. Mas estar num lugar em que o clima é sempre propício para isso, ajuda bastante. O acompanhamento perfeito para um pôr do sol na praça? Alguma mistura chique de creme com chocolate. Ou então o final mais adequado para uma manhã abafada no centro histórico. Um sabor de fruta refrescante ou um clássico nata e goiaba, da cubana, claro. Um lanche para uma conversa profunda com amigos às 3 da manhã? Sempre é bom ter um clássico napolitano no congelador. Como eu disse, é sempre o clima perfeito. Acho que o sorvete tem apenas um problema. E não é que ele acaba, é que ele derrete. E por algum motivo, sempre derrete no tempo errado. Debaixo daquele sol quente, na praia, a gente mal olha pro lado e parece que aquela consistência cremosa e o geladinho refrescante não chegaram a durar nem 1 minuto. Daqui a pouco já tem só aquele caldinho melequento que não tem nada da mágica do sorvete. Mas você já tentou tirar um pote de sorvete do congelador e ter que esperar para amolecer? Parece que passa 1 hora e... agora ele não quer saber de derreter, né? Aquela massa gelada continua impossível de pegar com a colher. E demora. Quando enfim amolece, parece que nem dá mais tanta vontade de tomar o sorvete. Por que ele não pode durar assim no calor? Eu sei, a ciência explica. Estados físicos, temperatura, tudo isso. O universo foi construído assim. Mas o tempo nunca é suficiente. Ou então, é demais. Parece que sempre temos que tomar o sorvete rápido demais, ou então esperar muito tempo. Por que o tempo não poderia colaborar, se estender quando a gente quer aquele sorvete gelado embaixo do sol e passar mais rápido quando estamos esperando? Acho que Einstein falou alguma coisa sobre isso, né? O tempo é relativo, e talvez o que aconteça seja exatamente o contrário. Mas eu não sei, eu não sou física. Eu acho que no final o tempo só é insuportável. Eu, pessoalmente, nunca tenho o suficiente. Pensando bem, talvez o problema seja a gente mesmo. Só de pensar nesse calor de Salvador fiquei com uma sede e nada melhor do que se refrescar com alguma bebida bem gelada. Se essa situação te deixou com uma vontade de tomar cerveja, escuta só a próxima crônica. Nela, a Isabel Teles conta como a cerveja pode ser um ótimo refresco para dias quentes e para quando as coisas esquentam à nossa volta. Quando o calor do momento pede uma cerveja. Poucas coisas são mais satisfatórias do que tomar um copo d'água quando se está com sede. Tomar uma cerveja em um dia quente é uma delas. O momento, que por si só é bastante satisfatório, fica ainda melhor quando combinado com uma vista para o mar, desfrutado à espera de um churrasco, acompanhado de um jogo do nosso time, ou quando marca as comemorações do fim de semana, às 18 horas de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Que essas circunstâncias melhoram a experiência é inegável, afinal elas melhorariam quase tudo. Mas o fato é que não é necessário muito para desfrutar de uma cerveja. Um dia quente basta. Um dia quente no Brasil basta. Um dia no Brasil basta. Mais do que aliviar o calor, beber uma cerveja é um ritual de relaxamento. E não faço aqui uma apologia à cerveja como um remédio para aliviar tensões. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Apenas registro o fato de que tomar uma cerveja é uma daquelas pequenas recompensas que permitimos a nós mesmos quando vencemos adversidades. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quantas adversidades temos enfrentado nos últimos tempos? Cada um sabe de suas próprias lutas, mas compartilhamos alguns agravantes por estarmos nesse país tropical abençoado por Deus em plena pandemia. Moro no país tropical, abençoado por Deus.
Voltando ao calor, vale citar que ele tem estado cada vez mais intenso por aqui. E isso não é por acaso, é fruto do descaso, mais precisamente. Descaso com as políticas de proteção ambiental, os biomas e povos da Amazônia, só para começar. Falar sobre isso já seca a garganta, é preciso força para continuar. Força e de uma cerveja. Traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Para se falar nos termos da moda, abrir uma lata de cerveja é um ritual de autocuidado, assim como tomar aqueles sucos verdes para manter a hidratação, tão necessária nos dias quentes, e nos dias em que o calor sobe a cabeça também. Para nosso azar, nos últimos tempos, dias assim têm sido cada vez mais recorrentes, e nem podemos dar uma volta para refrescar, porque a recomendação ainda é ficar em casa, pelo menos deveria ser. É aquele ditado, o Brasil nos obriga a beber. Não disse o quê. Mas gosta de boteco e de cerveja de garrafa. Cada um sabe como mata a própria sede. Por aqui, tanto por causa do clima quanto pela conjuntura, uma cerveja sempre cai bem. E eu preciso da cerveja. A minha crônica, quando o calor do momento pede uma cerveja, foi muito baseada naquele sentimento de satisfação que todo mundo experimenta depois de beber algo refrescante. Sabe aquele que sempre aparece em comerciais de bebida depois de um close na garganta de alguém que inevitavelmente acaba o gole sorrindo? Era disso que eu queria falar. A minha intenção era exaltar esse sentimento que é um dos pequenos prazeres do dia a dia e que, de fato, nos faz sentir melhor. Eu começo o texto falando do prazer que é beber para saciar a sede no calor, um sentimento universal que não tem nada a ver com o conteúdo do copo. Em seguida, digo como, para mim, essa sensação fica ainda melhor quando o gosto é de cerveja. Sim, eu sei que acabei reforçando o clichê de que beber ajuda a melhorar as coisas, mas foi por um bom motivo. Eu queria provar que merecemos esse prazer. Aquele ditado, "O Brasil me obriga a beber", sintetiza essa ideia. Diante de tantos absurdos que somos obrigados a enfrentar no dia a dia, um gole de cerveja pode se tornar o ponto alto da nossa rotina. Beber uma cerveja refresca tanto o calor quanto a cabeça quente. Para mim, isso é um feito notável. A minha crônica foi uma forma de dizer o quanto eu aprecio isso. Para enfrentar esses últimos tempos, só com a ajuda de uma cerveja mesmo. Verdade. Tudo que eu queria é uma cerveja e eu nem sabia. Clima de comida. Esse foi o Clima de Comida, com crônicas sobre a relação entre a temperatura lá fora e o que sentimos vontade de comer. Só no Universidade 93,7. No programa de hoje, ouvimos as histórias de Gabriela Caputo, Gabriela Salles, Isabel Teles, Karina Tarasiuk, Júlia Carvalho e Vanessa Evelyn. Com a apresentação de Gabriela Salles e Júlia Carvalho, produção de Vanessa Evelyn e Gabriela Caputo, edição de Karina Tarasiuk e coordenação de Isabel Teles. Esse programa foi veiculado para fins didáticos e está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada por acompanhar a gente em mais uma edição do Universidade 93,7. Até a próxima! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.